Cara, vamos lá porque são muitas notícias e a gente tem que abordar tudo aqui no canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Deixa um like aqui embaixo se você quiser. E se você gostar do vídeo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. E vamos embora que é o giro de notícias. A gente abre falando sobre uma contratação do Fluminense. Vou botar um tweet aí na tela. Gabriel tá fora da aba de contratações, da janela. Tá fora do... Ok, tudo isso, beleza. O Fluminense contratou um jogador ganês. Um jogador de Gana. Pra Xerém, né? O Fluminense assina com Abraham Bafour, acho que deve ser assim que se fala, atacante ganês que chega para integrar a equipe sub-20. Bem, o Abraham, não vou ficar chamando ele pelo sobrenome, né? Não sei exatamente como é que se fala, então o Abraham é mais fácil. Sobre o Abraham, você não acha qualquer informação na internet. Se você pesquisar na internet o nome dele, somente o nome dele ali, né? Abraham Bafour, né? Como o Fluminense escreveu. Peraí, que aí agora não, tá diferente do que o Fluminense escreveu. Mas assim, se você pesquisar como o Fluminense escreveu, você só acha a notícia de que o Fluminense contratou. É só isso. É a questão de que o Fluminense contratou. Existe um pedido aqui no Diário Oficial da União, né, do Brasil, do Abraham Bafour, pedindo residência aqui no Brasil, né? Ele é imigrante, vem de Gana. Enfim, isso, e só para informar, tá? Porque tá mostrando ali passaporte, esses dados são públicos, tá? O Brasil publica esses dados, que é obrigatório. Enfim, e dizendo que ele foi aprovado para ser imigrante por 12 meses aqui no Brasil, né? Que é o prazo 12 meses. Ele que é do dia 1º de junho de 2025. Por isso, tem 18 anos. É a única informação que existe sobre o Abraham Bafour, além do que está no próprio site do Fluminense. Enfim, de que ele chegou nessa sexta-feira, lá no Vale das Laranjeiras, né, que é o CT de Xerém, tem um contrato válido até julho de 2024, ou seja, 12 meses. Enfim, tá atento ao mercado internacional o time do Fluminense e contratou para o Sub-20. Ele é natural de Gana e é uma das promessas do futebol do seu país. Eu confesso que eu não tenho conhecimento suficiente para poder pesquisar as promessas do futebol ganês. Não sou o xadrez verbal para saber os sites de Gana, né? Todo mundo reconhece o Fluminense como um grande clube, eu me sinto bastante honrado e animado em representá-lo. Estar aqui é realmente um sonho se tornando realidade, celebrou o Abraham Bafour. Deve se juntar na próxima semana aos seus companheiros de elenco, já está regularizado e vai dar os inícios aos treinamentos em Xerém. A equipe, comandada pelo técnico Ricardo Rezende, ainda disputa a Copa Rio 2023 e a Copa do Brasil da categoria Sub-20 2023. Tá aí, uma contratação. Eu espero que dê certo, cara. Eu espero que seja um novo Lucivica, né? Quem lembra do Lucivica? Pô, um maluco que veio e, enfim, parecia ter 70 anos já, nem jogou, era pro Sub-23, um negócio esquisitíssimo. O Abraham tem carinha de garoto ali mesmo, 18 anos, e vamos ver se um desse que der certo já é bem legal. Vamos pra próxima notícia, porque é urgente, tá? Ela é urgente. Bem, recebi aqui a informação de que o Fluminense... Aliás, eu recebi a informação do próprio Fluminense, tá? A assessoria do Fluminense informou que Paulo Henrique de Chagas Lima, famoso Paulo Henrique Ganso, está fora da partida contra o Fortaleza. Vou botar o comunicado aí na tela, né? Enfim, é um tweet meu, né? Mas que foi informado pela própria assessoria do clube. É de que Paulo Henrique Ganso... Deixa eu botar aí. Aí, ó. Paulo Henrique Ganso sofreu uma pancada no joelho esquerdo. Isso tudo que tá escrito aí foi a própria assessoria que escreveu, tá? Eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V. Durante o jogo contra o Olímpia, e se apresentou na volta aos treinamentos com dores no local. O atleta será poupado, não viaja para a partida contra o Fortaleza neste domingo em Volta Redonda. O meia já iniciou o tratamento. Lembrando que Ganso quase caiu, né? Quase saiu da partida contra o Olímpia lá no jogo no Paraguai, né? Ele chega a ficar fora, inclusive o Fluminense faz o gol com um a menos, né? Porque o Ganso estava sendo atendido do lado de fora. Enfim, então o Ganso tá fora. Eu não duvido nada, eu falei isso lá acho que eu não sei se eu falei no ar
ou se eu falei fora do ar. Eu acho que eu falei fora do ar, não falei na minha live pós-jogo, não. Porque o Lessa comentou isso depois, que parece que o John Arias ia pegar um voo diferente, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu não duvido deles darem, não é folga, né, mas pouparem os jogadores que vão para as suas seleções. O Arias talvez seja um pouco mais difícil, porque o John Arias, ele já não jogou a última rodada. Mas o Nino acho bem possível ficar de fora. O Felipe Melo saiu com dores. Eu acho bem possível do Fluminense ter alguns motivos ali de ausência nesse jogo contra o Fortaleza. O que eu acho, de um lado, preocupante, do outro eu entendo o que tá acontecendo também. De um lado, é um mérito pela classificação, e eu acho que o Nino deveria ser poupado mesmo. Acho que o Gabriel tá poupando pra seleção? Não, a gente tá poupando o Nino. É diferente, eu caguei pra seleção. Mas se o Nino se importa com a seleção, eu tô fechado com o Nino. Foi gigante durante um tempo. O cara jogou. Na última convocação, o cara se machucou jogando em Goiânia. Não abriu mão de jogo nenhum. E se machucou justamente no último jogo antes da seleção. Vem jogando em sequência direto. Acho. Não jogou semana passada, né, contra o Atlético Paranaense, mas acho prudente também, acharia ok. Não acho prudente, mas acharia ok se o Nino fosse poupado dessa viagem pra Volta Redonda. Vamos ver, tem pós-jogo amanhã, enfim. A gente tem bons repórteres aí que devem apurar jogadores que também vão acabar ficando de fora dessa partida. Beleza? Vamos lá. Então o Ganso tá fora do jogo contra o Fortaleza. Estaremos lá em Volta Redonda, por sinal, tá? Vou de manhã. A gente sai aqui de manhã aqui do Rio. Vou fazer bate-volta. Vou junto com o Lessa, né? Então tem conteúdo maneiro aí sendo postado também no Raiz Tricolor ao longo do dia. Vamos pra última notícia? A gente fala de estádio. Bem, a última notícia que a gente tem é sobre a carga de ingressos para esse jogo entre Fluminense e Fortaleza. A Ferg publica uma imagem ali com o boletim do jogo, né? Alguma coisa nesse sentido ali. E a Ferg publicou nesse sábado essa imagem aí, né? Que é a do boletim do jogo, com a capacidade total de ingressos sendo de 14.930, a capacidade de público pagante 12.480 e uma expectativa de 12 mil pessoas. O Fluminense, isso. Aí você vai falar, Gabriel, mas tá bom, o Fluminense não esgotou os ingressos? Sim, os ingressos são esgotados. Por que esses 480? Porque tem a torcida do Fortaleza, né? A torcida do Fortaleza não vai em peso pra Volta Redonda. Ainda mais depois da festa que fizeram na quinta-feira também pra classificar contra o América. Enfim, os portões abrem às 14 horas, ou seja, a partir das 2 horas da tarde, o jogo é às 16 horas, né? Então tem 2 horas pra torcida entrar, a gente deve a um público ali de cerca de 11 mil e alguma coisa lá no estádio Rolinho de Oliveira, como eu falei, né? Porque tem tricolores que fizeram check-in e não vão, né? Enfim, problema que a gente já tá vendo há um bom tempo. E tem também os tricolores do PC, né? Lá de Fortaleza, que não vão esgotar os seus ingressos lá em Volta Redonda. É ruim pra nossa média de público, é bom no sentido de ocupação, mas é ruim pra nossa média de público no sentido de que o Fluminense vem com uma média de público boa, né? E alguns clubes, é engraçado até porque alguns clubes, igual o Vasco, você pega a média de público do Vasco no Brasileiro, ela é espetacular. Por quê? Porque o Vasco jogou 4, 5 jogos em casa, e sendo 3 no Maracanã, e ficou um tempasso sem ter jogo em casa na fase ruim, e aí quando voltou a vencer, justamente jogava no Maracanã de novo. Então, o Vasco, a parte ruim da temporada, eles não tiveram torcida por punição e aí não conta pra média. Enfim, falando só em Vasco, pra poder fechar também, o Vasco ainda não sabe se vai levar o clássico contra o Fluminense pro Maracanã, pro Engenhão ou pra Volta Redonda, e o Fluminense ainda não sabe pra onde vai levar o clássico contra o Botafogo. Porque a Conmebol vai paralisar 20 dias antes da final da Libertadores, e o Fluminense corre o risco da Conmebol antecipar para 20 e poucos dias. Não é o provável, mas corre o risco. Se ela antecipar para mais de 20 dias, o clássico entre Fluminense e Botafogo sairia do Maracanã. Se ela mantiver os 20 dias antes, interditar o Maracanã, para a final da Libertadores, o Fluminense perde Corinthians e Goiás como jogos em casa que teria que levar novamente para a Volta Redonda. Afinal, por curiosidade, Fluminense e Corinthians 2021 também foi para a Volta Redonda. Então, seria essa a lógica ali atual do mês de outubro. Teve alguns botafoguenses que chegaram a mandar mensagem para ele, falando, pô, Gabriel, quando que ele vai mandar, o Fluminense vai mandar esse jogo contra o Botafogo, aonde e tal? Pelo previsto, pela Conmebol, esse jogo é no Maracanã. Já Corinthians e Goiás, esses jogos muito provavelmente serão em Volta Redonda ou em algum outro estado pelo Brasil. É isso, tamo junto, até a próxima, valeu!